que celebra os 35 anos da nossa Sala da Memória, do nosso espaço museal, assim, por excelência, com o qual nós temos tanto carinho, né? Que começou lá em 1990 com a Mônica, e a Mônica está aqui com a gente, é uma felicidade muito grande, né? A Mônica, nossa bibliotecária, nossa bacharel em Direito também, e que começou a história da Sala da Memória em 1990, trabalhou cuidando dela, dentre outras atividades, né? Depois foi diretora do núcleo, mas dentre outras atividades até 2015, quando se aposentou, né? Então, é bastante tempo, é uma história e é uma felicidade ter a Mônica aqui com a gente hoje também. Então, nós resolvemos celebrar esses 35 anos com conhecimento, né? Com o que a nossa sala pode proporcionar, tanto para o nosso público interno aqui. Fico feliz, agradeço a presença de vocês e cumprimento também o pessoal do Zoom, né? Espero que esteja todo mundo... Nós temos ali participação do pessoal do interior, né? Fico bem feliz. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Dulce, né? Eu trabalho no Núcleo de Memória Institucional, dentro da Divisão de Documentação em Memória, que cuida, né? Que faz a curadoria, digamos assim, do espaço aqui da Sala da Memória. Desde 2020 eu estou nessa função. E hoje a gente começa pelo começo, pelo começo da história do Poder Judiciário no Paraná, né? Eu acho que nós temos que começar justamente tentando conhecer um pouco mais da nossa história, que às vezes a gente não conhece, e onde a gente está trabalhando já, alguns há muitos anos, outros começaram, né? Servidores novos, nós temos aqui muitos estagiários, então é bem importante a gente começar a conhecer a história do Poder Judiciário, tanto estadual quanto federal, né? Então agora eu queria passar a palavra ao doutor Rodrigo Gravettes, nosso juiz federal, vice-coordenador da Comissão de Memória Institucional da Justiça Federal. Nosso coordenador, doutor Rony Ferreira, é juiz em Foz do Iguaçu, diretor do foro. Cumprimento a todos vocês, gostaria muito de estar aqui, mas não é possível. Então, hoje a gente conta aqui com o doutor Rodrigo para apresentar os nossos palestrantes, né, os quais nos honram muito também com a presença. Então, a palavra é do doutor Rodrigo. Boa tarde a todos. Também gostaria de dar as boas-vindas àqueles que hoje vão nos acompanhar nesses trabalhos, nessas atividades. Para mim é uma grande satisfação poder apresentar aqui os nossos palestrantes no início dessa semana de celebração da Sala Fábio Luiz dos Santos. É uma felicidade muito grande para a gente ver como essa Sala de Memória da Justiça Federal cresceu ao longo do tempo, ao longo dos anos. Eu ingressei na Justiça Federal quando a sala ainda estava nos seus primeiros tempos, não tinha nem 5 anos, e a gente viu como, com o passar do tempo, ela foi se engrandecendo, se enriquecendo, foi conquistando cada vez mais a participação de todos, não só magistrados, como servidores, que nos trouxeram muito material, nos trouxeram muitas informações, nos trouxeram muito conhecimento, que é muito importante aqui para a gente, neste momento em que se discute muito a ideia de preservação da memória da Justiça Federal do Paraná. A sala, para aqueles que ainda não conhecem, tem o nome do Fábio Luiz dos Santos, que foi um servidor que trabalhou na Justiça Federal até 1998, uma pessoa que marcou época aqui nessa instituição, fez realmente história pela sua dedicação, pela sua competência, pela sua capacidade de trabalho e, sobretudo, pela sua capacidade humana, ou pelo seu lado humano, por ser uma pessoa muito boa, uma pessoa muito querida, muito afável, que realmente deixou muitas memórias pelo seu falecimento precoce. Hoje, no início dos trabalhos, nós vamos ter 2 palestras, uma da professora Cloris Justin de Oliveira e a segunda do professor Vladimir Basto Freitas, nosso desembargador, que é daqui da casa. A dona Cloris, seja bem-vinda aqui ao nosso evento. Para nós é uma satisfação muito grande recebê-la aqui. Eu vou passar a leitura dos currículos dos 2 palestrantes, iniciando pela professora Cloris. A professora Cloris Elaine Justin de Oliveira é professora normalista, formada pelo Instituto de Educação do Paraná, turma 1963, graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Paraná no ano de 1967 e desde então exerce o magistério secundarista até se aposentar. Filha da professora Cloris Casagrande Justin e do magistrado Marçal Justin.
Casou-se em 1967 com o também magistrado Rui Fernando Oliveira, a quem também eu saúdo e dou as boas-vindas. Dr. Rui, na verdade é uma satisfação muito grande recebê-lo aqui. Eu aproveito para abrir um parêntese e fazer aqui uma confissão pessoal, que o senhor, que foi juiz de direito ao tempo que eu trabalhava no Tribunal de Justiça do Paraná, foi um dos grandes inspiradores na minha vida, assim, para eu fazer concurso para a magistratura. Eu considero um exemplo de magistrado, um exemplo de pessoa, e na Justiça Estadual, que era a minha intenção inicial, fazer concurso, o senhor foi um grande exemplo para mim. E assim como o senhor, eu também aproveito para falar que o Dr. Vladimir, quando ingressei na Justiça Federal, tem as mesmas qualidades. O Dr. Rui foi o meu exemplo, a minha inspiração para seguir aqui nessa carreira. São os dois desembargadores, talvez, que eu coloque no ápice da magistratura brasileira. Uma satisfação muito grande, pessoal, para mim, pessoal, poder participar hoje desse evento com ambos aqui. A Dona Clorize, então, acompanhou o marido pelas diversas comarcas em que ele atuou, tendo lecionado nas escolas normais nessas comarcas. Ambos retornaram, a família retornou à capital em 1978, com os 3 filhos, Fernão, Márcio e Sérgio, de quem também sou particular amigo, também é uma satisfação receber o Fernão aqui. E desde 2004 é diretora do Departamento de Memória e Arquivo da Associação dos Magistrados do Paraná, a AMAPAR, editora da revista cultural TOG Literatura, colaboradora da publicação Novos Rumos, dirigidos à magistratura paranaense. Em 2002, publicou o livro Fóruns do Paraná e, em 2006, Amapar, capítulos de sua história. O desembargador federal Vladimir Passos de Freitas também já é da casa, mas eu também tomo a liberdade aqui de ler um breve currículo do desembargador. Ele é presidente da Academia Paranaense de Letras Jurídicas, segundo vice-presidente do Observatório da Cultura Paranaense, diretor da Associação Paranaense de Juízes Federais, parecerista na área de Direito Ambiental e Sustentabilidade, árbitro em conflitos relacionados com direito ambiental, mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, pós-doutor pela USP, campeão mundial Master de natação, em Singapura, em 10 de agosto de 2025. Publicou 37 livros e deu palestras em todos os estados do Brasil e em 18 países. Foi desembargador federal, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, membro do Conselho da Justiça Federal, professor da PUC Paraná. Foi presidente também da AJUF, da Associação dos Juízes Federais do Brasil, e presidente da International Association for Court Administration. Então, com essas breves palavras, eu mais uma vez agradeço a presença dos nossos palestrantes e passo a palavra à professora Clorize Jusino Oliveira. Caro desembargador federal Vladimir Passos de Freitas, prezado juiz federal Rodrigo Gravettes, membro da Comissão de Memória Institucional, em nome de quem saúdo todas as autoridades presentes, magistradas e magistrados, senhoras e senhores, boa tarde. Cara servidora Dulce de Pele, que tem me atendido com muita presteza. Agradeço o convite para proferir essa exposição, que pretendo muito sucinta.
porém elucidativa de eventos agora quase esquecidos, mas que marcaram profundamente o Estado do Paraná, a cidade de Curitiba, em especial ao Poder Judiciário Estadual. Gostaria de pedir-lhes a compreensão para a leitura durante os próximos 20 minutos que me cabe, porque os detalhes desta história não permitiriam expô-la de memória. Isso é o que eu quero contar. Quando o conselheiro Zacarias de Góes e Vasconcelos instalou a província do Paraná, a 19ª e última do Império Brasileiro, em 19 de dezembro de 1853, também estabeleceu 3 comarcas, Curitiba, Paranaguá e Castro, com os mesmos limites da antiga quinta comarca de São Paulo, que se estendiam até as margens do Rio Uruguai, mas nenhuma referência se fez a um Tribunal de Justiça. Naquele ano, a população da província do Paraná era de 70 mil habitantes e apenas 135 eleitores habilitados, com mais de 24 anos de idade, anual de R$200 mil e de R$400 mil no caso de representação federal. Havia 8 colégios eleitorais com destaque para as 2 únicas cidades do Paraná, Curitiba e Paranaguá. Em 6 de agosto de 1873, o decreto 3.342 estabeleceu que as províncias de São Paulo e Paraná integrariam o 7º Tribunal de Relação do Império, com sede na Rua da Boa Vista, 28, na cidade de São Paulo. Foi instalado em 3 de fevereiro de 1874, isto é, 21 anos após a emancipação do Paraná. Os magistrados de primeiro grau do Paraná eram escolhidos, nomeados e pagos pelo governo de São Paulo. Também surgiram os tribunais de relação em outras províncias, Goiás, Ceará, Pará, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Maranhão e Pernambuco, completando o total de 9, incluindo São Paulo. O período provincial do Paraná durou 36 anos, sem poder judiciário próprio e em segunda instância. Em 15 de novembro de 1889, o vice-presidente em exercício da província do Paraná, Jesuíno Marcondes, recebeu um telegrama comunicando a proclamação da República e a instrução para entregar o governo ao coronel Francisco José Cardoso Júnior. Este permaneceu apenas 16 dias no cargo e em pouco menos de um ano, 7 presidentes se revezaram no governo. O Marechal Deodoro da Fonseca assumiu a presidência da República e o Marechal Floriano Peixoto, vice-presidente e presidente nato do Congresso. A governabilidade nacional ocorria de maneira traumática. O vice-marechal Floriano se indispôs politicamente com o Congresso e era substituído pelo deputado Prudente de Moraes, de Itu, São Paulo, que então orientou a realizar eleições gerais do Congresso e dos governos estaduais. No Paraná, o Congresso Constituinte promulgou a primeira Constituição estadual em 14 de julho de 1891 e elegeu como presidente Generoso Marques dos Santos, como vice-presidente Joaquim Inácio Silveira da Mota Júnior. Embora durante a Primeira República o título de chefe do Poder Executivo estadual fosse presidente, vamos optar doravante para a denominação atualizada de governador do Estado para reforçar a distinção com província. O senador Generoso Marques, bacharel pela Faculdade de Direito de São Paulo, tornou-se líder do Partido Liberal e sofria a oposição do Partido Conservador, liderado pelo Barão do Cerro Azul e por Vicente Machado da Silva e Couto. Foi pai de 15 filhos, dentre eles o capitão Leônidas Marques e de Enéas Marques, professor de Direito da Universidade do Paraná, além de avô de Ildefonso Marques, desembargador e também professor de Direito da mesma universidade. Enquanto isso, no Rio Grande do Sul, o positivista Júlio Prates de Castilhos foi eleito governador e elaborou praticamente sozinho a Constituição local. Inconformado com o resultado da eleição do Rio Grande do Sul, o senador Gaspar Silveira Martins planejou uma luta armada para depor o eleito. O governo central de Deodoro manteve apoio a Júlio de Castilhos e o opositor, Silveira Martins, refugiou-se no Uruguai. Ao assumir o governo paranaense e antevendo a crise que se avizinhava pelo sul, o governador Generoso Marques rapidamente organizou todos os serviços públicos, providenciou decretos e leis essenciais e eram decorridos 38 anos da instituição política do Estado do Paraná e apenas 1 ano e 9 meses da República.
Pela Lei Estadual 3 de 1891, iniciou-se a constituição do Poder Judiciário do Paraná, sua divisão e organização, autorização do orçamento, decretação da Lei Orgânica da Magistratura e criação de um tribunal de segunda instância denominado Tribunal de Apelação do Paraná, que foi instalado em 1º de agosto de 1891. Essa corte funcionava com 5 integrantes, sendo 3 escolhidos entre os juízes de direito mais antigos em exercício de quaisquer funções públicas do Estado, um promotor de justiça e mais um integrante livremente nomeado pelo governador, que escolheu 5 desembargadores dentre os seus mais próximos aliados políticos. Foram eles: José Alfredo de Oliveira, baiano, formado em Olinda e, desde 1883, no Paraná, onde exerceu o cargo de juiz de direito em Castro e Paranaguá. Emídio de Stefani, lapeano, bacharel em São Paulo, jornalista, deputado provincial, juiz de direito na Lapa, autor do Código de Posturas Municipais de Curitiba, implantação. E Joaquim Inácio Silveira da Mota Júnior, curitibano, amigo e colega de turma de Generoso Marques, deputado provincial, juiz de direito na Lapa, Paranaguá e São José dos Pinhais, também em Santa Cristina do Pinhal, no Rio Grande do Sul, e em Vitória, no Espírito Santo. Faleceu em 1903. Conrado Caetano Eriks, avô da dona Emília Eriks, santista, formado em São Paulo, promotor público de Castro, juiz de direito da Lapa, político do Império, mais tarde colaborador da Revista dos Tribunais. Exerceu o cargo de diretor da Instrução Pública e de vice-presidente da província do Paraná. Aposentou-se em 1914 e faleceu em 1921. Augusto Lobo de Moura, nascido em Curitiba, também bacharel em São Paulo, promotor público em Guarapuava, instalou a comarca de Campo Largo, juiz de direito em Goiás, Santa Catarina e Espírito Santo. Autor do memorial sobre Guarapuava, entregue ao imperador Pedro II durante sua visita no lançamento da pedra fundamental da estrada de ferro Curitiba-Paranaguá. Faleceu em 1913. Envolvidos na política do Estado, desembargador Mota e desembargador Westphalen, licenciados do Judiciário, foram substituídos pelos juízes Luiz Antônio Pires de Carvalho Albuquerque e Bento Fernandes de Barros. Além do primeiro procurador-geral da Justiça, em 1891, Bento Fernandes de Barros foi relator, em 1897, da comissão nomeada pelo governador Santos Andrade e presidida por Virgilino de Leão, para elaborar parecer sobre o território do Paraná na questão do contestado. Esse virtuoso parecer foi publicado em 1902 com o nome Discussão da Questão de Limites entre Paraná e Santa Catarina. Todos eles, como veremos, foram afastados ou aposentados pelo governador em exercício Vicente Machado, ao encerramento da Revolução Federalista do Paraná. Pelo artigo 55 do Decreto Estadual número 1, de 15 de junho de 1891, da República, foram fixados os vencimentos anuais dos magistrados integrantes do Ministério Público e dos servidores. Em 15 de novembro de 1889, o menor salário mensal do Brasil Imperial era R$25.000, que, convertido de modo aproximado e hipotético para a moeda atual, seria em torno de R$1.400. O salário de uma professora primária era de R$400.000, perto de R$2.520.000, e o de professora secundária era R$167.000, ou R$9.352. Em 1860, o ponto de réis, ou R$1 milhão, comprava um quilo de ouro, que era o que importava. O vencimento anual de um juiz de direito equivaleria hoje a R$268. Com o imposto de renda foi instituído no Brasil somente em 1922, esse valor de R$22.000 mensais pode ser considerado como líquido. A mesma lei estadual, número 3 de 1891, determinava 8 comarcas e seus termos. A organização judiciária da primeira instância dividia-se em juiz de direito para as comarcas, nomeado pelo governador entre bacharéis com mínimo de 4 anos de exercício no cargo de juiz municipal ou de promotor público. Juiz municipal para os termos, a quem competia exercer os mesmos atos do titular, principalmente no seu impedimento. E juiz distrital para os distritos, escolhido pelo voto dos eleitores do distrito por um período de 4 anos. A
Havia ainda a figura do juiz suplente, 4 por comarca, 4 por município, que substituíam os respectivos titulares e eram remunerados pelos valores das custas dos atos praticados. Em 23 de novembro de 1891, o presidente Marechal Deodoro da Fonseca renunciou. Assumiu em 15 de novembro de 1899 e renunciou a coisa toda. Assumiu então o vice-marechal Floriano Peixoto, que convocou a eleição presidencial como ordenava a Constituição, que não convocou a eleição presidencial como ordenava a Constituição, mas restaurou o parlamento dissolvido por Deodoro, revogou o estado de sítio, demitiu os governadores que eram seus adversários, inclusive Generoso Marques, primeiro governador eleito indiretamente do Paraná, e convocou novas eleições somente nesses estados. Houve reação imediata em diversas frentes, de modo mais agudo no sul do país. O almirante Custódio de Mello, acompanhado também almirante Saldanha da Gama, tomaram Desterro, capital de Santa Catarina, e estabeleceram ali seu quartel-general. No Rio Grande do Sul, os políticos se rebelaram contra a manutenção de Júlio de Castilhos como governador. O senador Silveira Martins retornou do Uruguai acompanhado de grande exército e marchou ao norte com homens de Guilherme Saraiva para depor Floriano Peixoto. Começava a Guerra Civil, conhecida como Revolução Federalista. Essa tropa foi alcunhada de maragatos e representava os denominados federalistas, em contraposição aos ditos legalistas ou picapaus. Silveira Martins e Guilherme Saraiva pretendiam encontrar os homens de Custódio assentados no Desterro, os Florianópolis. A expressão maragato refere-se a imigrantes espanhóis que desembarcaram aos milhares em meados do século XIX, provenientes dos Países Bascos, da Galícia e dos altiplanos da região de Astorga e de La Magarati, conjunto de povoados onde se refugiaram os berberes. De acordo com estudiosos do pampa e do campeiro, a forma de vestir e viver do gaúcho tradicional assemelha-se precisamente a desses imigrantes. No Paraná, a chapa única de Francisco Xavier da Silva e Vicente Machado venceu a eleição convocada por Floriano Peixoto e assumiu como governador e vice-governador. Em 7 de abril de 1892, a Assembleia Legislativa substituiu a Constituição Estadual recém-promulgada em 14 de julho de 1891. Previu-se uma reforma judiciária que extinguiu o Tribunal de Apelação e instalou o Superior Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, com seus integrantes denominados ministros. Realizada a nova eleição para a cúpula, a escolha recaiu novamente sobre o ministro José Alfredo de Oliveira como presidente, com 4 votos, e o ministro Lobo de Moura obteve 1 voto. No ano seguinte, em 1893, outro decreto denominou os integrantes da corte como desembargadores novamente. Quando o governador Xavier da Silva licenciou-se por motivo de saúde, em 30 de novembro de 1893, Vicente Machado assumiu o governo, tomando providências defensivas diante da agora provável invasão do Paraná pelos revoltosos gaúchos. Um dos protagonistas mais polêmicos da história do Paraná, Vicente Machado, despertou paixões favoráveis e contrárias por muito tempo. Precoce, carismático, eloquente e erudito, nasceu em 1860, já paranaense. Diferente dos políticos contemporâneos que nasceram antes de 1853, paulistas da Quinta Comarca. Abolicionista e republicano, era excelente orador, escritor, professor de filosofia, superintendente da Instrução Pública Estadual, chefe de Polícia do Estado, presidente da Câmara Municipal de Curitiba. Foi bacharel na Faculdade de Direito de São Paulo e promotor público de Curitiba aos 21 anos. Com 22, foi secretário de governo do presidente Carlos de Carvalho. Aos 23, juiz municipal em Ponta Grossa. Deputado estadual aos 26 e relator geral da primeira Constituição do Estado do Paraná, com 31 anos. Aos 32, eleito vice-governador do Estado e assumiu o governo com 33 anos. Eleito senador aos 35, depois governador com 43, faleceu de câncer esofágico aos 46 anos de idade, em 1907. O gaúcho, Júlio de Castilhos, também faleceu em 1907, e também de câncer esofágico, porém ainda mais jovem, aos 43 anos. Existe a versão plausível, embora discutível, que Vicente Machado convocou a população para resistir e não obteve adesão.
Diante do interior abandono das tropas federais comandadas pelo general Pedro Júnior para o Rio de Janeiro, Vicente Machado deslocou-se até a divisa com São Paulo para encontrar o exército imperialista acampado em Itararé. Em 20 de janeiro de 1894, o Mercílio Saraiva chegou a Curitiba e impôs um denominado empréstimo de guerra de 1000 contos de réis. Para evitar saques à população, o barão do Cerro Azul organizou a arrecadação aos revolucionários da quantia de 300 contos de réis e depois mais 150 contos. Nessa época, por 15 meses, o Superior Tribunal de Justiça do Paraná esteve a seco. Apenas alguns juízes de direito se reuniam ocasionalmente e sempre por ordem do Vicente Machado. Acredita-se que nessa ocasião, documentos, processos, livros de atas de julgamentos pertencentes ao Judiciário Estadual foram extraviados. Ao retornar para Curitiba, em 5 de maio de 1894, escoltado pela divisão, o general Francisco Raimundo Everton de Fados, o vice, Vicente Machado baixou o decreto número 26, de 8 de maio, demitindo sumariamente a cúpula do Poder Judiciário e promovendo a aposentadoria compulsória dos desembargadores. José Alfredo de Oliveira, Augusto Nobre Moura, Conrado Caetano Erickson, Luiz Antônio Pires de Carvalho Albuquerque, Bento Fernando de Barros. Da mesma forma, os juízes Arthur Pedreira de Cerqueira, Pedro Vicente Viana e, excluindo do quadro permanente da magistratura, o juiz Antônio Breyer. Essa destituição de desembargadores não foi mais reacionária do que a própria nomeação deles por Generoso Marques. A ausência de estabilidade funcional da magistratura subordinava a sua admissão apenas à autoridade e diploma da mesma hierarquia à aduanenses. A tropa legalista estava sob o comando do general Everton de Fados, considerado um dos militares mais preparados, além de pessoa de estrita confiança de Floriano Peixoto. Formou-se engenheiro e bacharel em Ciências Físicas e Matemáticas pela Escola Central da Corte, a atual Escola Politécnica, da qual foi professor. Combateu no Uruguai e Paraguai, sendo condecorado por bravura como cavaleiro da Ordem da Rosa, da Ordem de Cristo, da Ordem de São Bento de Arcoíris, e com medalhas da campanha do Paraguai, da Argentina e do Paysandu. Serviu no Pará, Amazonas, Rio Grande do Sul, Goiás e Mato Grosso, onde chefiou a comissão de implantação da linha telegráfica. Escreveu livros e artigos sobre astronomia, história natural, história universal e espiritismo, várias sobre inspiração psicográfica, sendo eleito o primeiro presidente da Federação Espírita do Paraná. Everton de Quadros instaurou em Curitiba outro regime de terror, com perseguições, escolas políticas e pessoais. Ao final, Floriano nomeou comandante da Escola Militar do Rio de Janeiro e logo reformou como marechal em 1895, escolhido em seguida como sexto presidente da República. O general Pedro Júnior, por sua vez, foi condenado à morte por corte marcial, mas o marechal Floriano recusou-se a cumprir a decisão, até que o Tribunal Militar acolheu o recurso e inocentou o general por unanimidade. Durante a ocupação de Curitiba, o secretário designado do Tribunal de Apelação, João Antônio Xavier, esteve detido no Teatro São Teodoro, transformado em prisão política. O secretário do Tribunal de Justiça, Albino de Carneiro de Mendonça, amigo do barão do Cerro Azul, junto com ele, foi assassinado no quilômetro 65 da ferrovia Curitiba-Paranaguá, em 20 de maio de 1894. Para evitar fim semelhante, exilaram-se na Argentina vários paranaenses que efetivamente simpatizavam com os revoltosos. Generoso Marques, Joaquim Inácio Silveira da Mota Júnior, Emílio Recefalo, Menezes Doria, Afonso Alves de Camargo, Telêmaco Borba, Amazonas Marcondes, Claudino dos Santos, Chichou Júnior, Nestor de Castro, Vicente de Castro, Jaime Balão, Luiz Murat, Jacques Ourives, Roberto Glaser e outros. Em Santa Catarina, também aconteceram fuzilamentos sumários de centenas de desafetos políticos do governador Ciúmes e do presidente da República, incluindo o Marechal Gama S. Porém, lá encontrou-se um telegrama que confirma a origem do descalabro do pós-guerra. O telegrama era pela Estrada de Ferro Central do Brasil, a estação do Rio, 8 de maio, e enviado para Desterro. Quem mandava era o Marechal Floriano no Rio. O destino era o coronel Antônio Moreira César. E o telegrama dizia:
Romualdo Caldeira Freitas e outros fuzilados, segundo vossas ordens. Marechal mandado. Com a posse em 15 de novembro de 1894, de Prudente de Moraes como primeiro presidente civil do Brasil, a qual Floriano não compareceu, iniciou-se a reintegração dos agentes públicos perseguidos durante aquela guerra, que ainda continuava no Rio Grande do Sul. No ano de 1895, Floriano Peixoto faleceu, em 29 de junho. Em 23 de agosto, houve a deposição de armas e em 21 de outubro, Prudente de Moraes decretou a anistia geral aos combatentes. O governador Xavier da Silva retornou o mandato e nomeou os 5 juízes mais antigos para os cargos de desembargador do Superior Tribunal de Justiça do Paraná. Foram eles João Antônio Gato Júnior de Paranaguá, Euclides Francisco de Moura da Lapa, Joaquim Antônio de Oliveira Fortes de São José dos Pinhais, Francisco Tassiano Teixeira de Ponta Grossa e Benjamin Américo de Freitas Pessoa de Campo Largo, que se demitiu a pedido, pois foi nomeado auditor de guerra. Substituiu Bem-vindo Gurgel do Amaral Valente de Palmeira. Tomaram posse e elegeram como presidente o desembargador João Antônio Barros Júnior, em janeiro de 1896. Essa é a data do fim da histórica crise institucional, nascida curiosamente ao mesmo tempo do Poder Judiciário Estadual. Em 1896, as 15 comarcas foram divididas em 2 instâncias, Curitiba como comarca de segunda instância e as 14 restantes de primeira instância. O desembargador João Antônio de Barros Júnior presidiu o tribunal por 8 anos por designação governamental, sem ser eleito, até 1913. Em 1904, assumiu após a eleição o desembargador João Antônio de Oliveira Fortes, eleito por 16 anos até 1920. A gestão era de 1 ano. Em 1919, os deputados estaduais Domingos Virgílio do Nascimento, autor dos hinos do Paraná, e Arthur Torres, apresentaram um projeto convertido em lei, concedendo anistia aos magistrados destituídos para reintegrá-los e pagar-lhes a remuneração pública. É possível considerar que somente a partir desse evento, em 1919, o Poder Judiciário do Paraná conseguiu afirmar sua estabilidade para evoluir como um órgão distribuidor de justiça. Foi durante esse período que se exacerbaram as desavenças políticas e jurídicas sobre os limites estaduais. Período de luta, com a chamada questão do Conselho de Estado, só finalizada em 1916 por acordo Paraná e Santa Catarina, após o Supremo Tribunal Federal acolher a ação catarinense em 1904, iniciada em 1900. Os viventes da região passaram grandes provações em encarniçados combates a partir de 1912, que Santa Catarina perdeu 1/3 da população, o fogo consumiu 15 milhões de araucárias e o Paraná perdeu 48 mil quilômetros quadrados de seu território para Santa Catarina, embora recuperando 20 mil quilômetros quadrados pelo acordo do seu litígio. Para comparação, a era territorial contestada é superior a de aproximadamente 150 países, equivalente a de outros, como Eslováquia e República Dominicana. Mas os desafios nunca cessam e se acumulam. Também nessa época, o mundo e o Brasil já haviam sofrido os efeitos de outra guerra, desta vez a Grande Guerra, como os contemporâneos chamaram a Primeira Guerra Mundial. Com seu término, passariam ainda outra década de relativo equilíbrio até a enorme recessão mundial originada da quebra da Bolsa de Nova York em 1929 e, entre nós, a Revolução de 1930, que derrubou a República Velha e instaurou a ditadura de Getúlio Vargas, obtendo o resultado que seu conterrâneo do Ercílio Saraiva fracassaram 36 anos antes. Mas esses são assuntos para outro tempo. Desde sua criação, 51 magistrados presidiram o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, alguns com mais de uma gestão consecutiva ou não. Foram 41 juízes de carreira, 7 oriundos da classe dos advogados e 3 do Ministério Público, cada qual enfrentou com os demais integrantes do Poder Judiciário Estadual e com seus servidores desafios institucionais próprios de sua época e os superaram para contribuir com a progressiva consolidação de uma justiça sempre mais estável, independente e soberana, em prol de todos os cidadãos paranaenses. Agradeço novamente ao desembargador Vladimir pelo honroso convite e a presença de todos.
Muito obrigado, dona Clarice, pela brilhante explanação. Realmente são aspectos muito interessantes que a gente ouviu aqui, né? Dados históricos de pessoas que a gente às vezes ouve falar só por serem nomes de ruas, né? E quanto elas participaram assim da construção, da instalação, do início da Justiça, do Tribunal de Justiça, do Judiciário Estadual Paranaense. Eu passo a palavra então ao desembargador federal Vladimir Passos de Freitas. Boa tarde a todos, uma alegria muito grande estar aqui. Agradeço o convite à Dulce, que conduz essa memória da Justiça Federal com tanto empenho e competência. Saúdo todos os presentes, o desembargador Rui Oliveira, meu amigo pessoal, ainda que à distância, né, desembargador? Mas temos uma vida muito parecida e agradeço ao meu prezado juiz federal. Que a idade, o Rodrigo, já estou esquecendo o nome, Rodrigo Cravantes, que examinei no concurso. Uma alegria muito grande ver aqui as servidoras, a Mônica, que foi a grande responsável, e eu sou testemunha disso, pela Sala da Memória, quando foi criada, a Elaine, todos aqui presentes, a Rosi, que com tantos anos convivemos. E uma saudação para os jovens que vêm assistir e que têm interesse pela história. Eu não sei se são estudantes de Direito ou de História. De História. Ótimo. É tão importante a história. E uma saudação. A minha filha, que vai me dar uma bronca, vai ficar com vergonha. Não devia ter falado o meu nome. Bom, eu vou falar sobre a história da Justiça Federal e em algumas coisas no início assemelha-se, chega perto e tem relação total com o que foi dito pela professora Clovis na sua brilhante palestra, que nos trouxe aqui tantos dados, né? Muitos deles eu não tinha a menor ideia, e aprendemos muito da história, que não é só do Tribunal de Justiça, mas do Paraná, né? Da formação da província, como iniciou as dificuldades. Bom, começo pela ata da instalação da Justiça Federal. Essa ata me atormentou há muito tempo. Eu não sabia por que não foi ninguém na instalação. Não tem ninguém, não tem uma autoridade, nada. Isso me atormentava e eu não conseguia descobrir, e pesquisava, e ia atrás. Bom, isso durante uns 12 anos que eu estou atrás, mas agora eu sei. Não foi ninguém, porque era essa época de instabilidade. Ninguém sabia quem ia governar, se a monarquia ia voltar, tinha muitos que queriam a volta da monarquia, se o Marechal Deodoro ia ficar, etc. E comparecer a um ato desse poderia significar o banimento, a morte, a desgraça civil. Então as pessoas tinham medo e não veio ninguém. Vocês não se deem ao trabalho de ler tudo agora, mas vão notar que só estava um procurador da República, por óbvio, esse tinha que estar, era do Ministério Público, e mais ninguém. Curiosamente, Euclides Francisco de Moura, salvo engano, foi juiz também e desembargador, foi o secretário. E o primeiro juiz, que era substituto, o Lamenha Lins, porque não deu tempo, certamente, do titular chegar aqui, já vamos ver o titular dele, o Lamenha Lins, certo, foi colocado lá, ele era de uma junta diretiva que comandava o estado do Paraná. Então, eu imagino que alguém chegou para ele e falou: Lamenha, tem que ir, ninguém quer, está todo mundo com medo, vai lá. E ele assumiu, porque ele ficou só 3 anos, eu não encontrei nenhuma sentença dele, e, claro, deve ter dado, eu não encontrei, que são muitas, porque estão todas digitalizadas, é um serviço maravilhoso. E o Lamenha ali certamente foi cumprir uma obrigação, um dever assim público, porque ele era da situação política da época e assumiu.
mas não era o que ele queria. Ele depois ocupou cargos assim, não de diplomata, mas cargos representando o Brasil no exterior, etc. Ele não é a rua do Paraná, aqui de Curitiba. Ele é o filho do governador da província que dá o seu nome à rua. O juiz federal, que na época se chamava, isso é a minha dúvida, agora já tenho certeza. Esse foi o juiz federal. Eu tentei pôr uma foto dele novo, porque ele não vai gostar muito dessa foto, velhinho, né? Mas é a única que tem, ninguém encontra nada desse homem em lugar nenhum, não é, Dulce? E ele chegou meses depois, certamente, porque era nomeação, estava começando a Justiça Federal, ele era do interior de Minas Gerais, e aí vinha de navio e chegava em Paranaguá, tudo isso era uma tremenda dificuldade. E ele ficou aqui muitos anos, ficou 19 anos, e foi um juiz, por tudo que eu li, muito respeitado, escreveu livros, vi muitas sentenças dele, sentenças equilibradas e muito sintéticas, como era da época, curtas, mas, assim, a consulta aos processos antigos revela que foi um grande juiz. E durante toda a permanência da Justiça Federal, na época da República, porque depois ela foi extinta no Estado Novo, só tivemos 4 titulares, só 4 juízes titulares, que aliás eram chamados de seccionais. A denominação federal veio depois. Esses juízes seccionais eram homens, claro, ligados ao poder da época, ao governo, tudo era assim. E eles eram homens com currículo respeitável, etc. Muito comum virem de outros estados, como ele, que era mineiro, e não era fácil também se remover, porque nos outros lugares tinham poucos juízes, era um ponto. Só no Rio de Janeiro, que era o Distrito Federal, tinham 2 varas. Depois vieram mais esses 2 até 37, quando extingue a Justiça Federal. Eu não sei comparar os vencimentos do quanto eles ganhavam com o que se ganha agora, mas os vencimentos eram por estado. Cada estado, os estados menores, de Paraná era um estado menor, porque tinha uma população pequena. Curitiba, 70 mil habitantes, era muito pequeno. Tinha um juiz só, e outros tinham 2, acho que o Distrito Federal tinha 3. E aí ganhavam mais conforme 2, se tivesse 2 varas era sinal que tinha mais trabalho, em tese, né? E 3 mais, e aí havia diferença salarial. E havia também, nesse tempo, o juiz substituto, como o Bento José Lamenha Lins. O substituto geralmente era do próprio Estado, porque não era tentador de ser juiz substituto em outro lugar, porque era juiz substituto por 6 anos só. Ganhava 20% a menos do que o titular e também tinha funções bem limitadas, né? O status dele era bem menor. Então, esses foram os juízes substitutos, e houve um que ficou muito tempo, Claudino Rogoberto, que entrou com uma ação para discutir. Ele pedia a vitaliciedade, ele pedia que continuasse, porque ele já estava há muitos anos. Essa ação foi lá em 1916, mais ou menos, e o Costa Carvalho julgou improcedente. Eu fico pensando, o Costa Carvalho era o titular e ele o substituto. E o Costa Carvalho tem que julgar o caso do colega que está ali, improcedente. Deve ter sido uma situação difícil para quem dá a sentença, enfim. Bom, então tivemos esses substitutos durante todo esse tempo. A competência desses juízes era parecida com a de hoje, porém era mais. Quando havia litígio entre pessoas de estados diferentes, a competência vinha para a Justiça Federal. Tinha muita ação de direito civil em Paranaguá,
discutindo serviços portuários, serviço de escafandrista, por exemplo, muitas ações desse tipo e muitas ações possessórias também. E, claro, as tradicionais, que são ação contra a União, que era chamada a Fazenda Nacional, os crimes políticos e coisas desse tipo. Mas era muito semelhante à de hoje e foi tudo imitado dos Estados Unidos, tudo. Cópia dos Estados Unidos, tão cópia que aquele decreto 848 que criou a Justiça Federal, em 1990, diz que nas decisões, etc., se terá que levar em conta como é decidido nas nações mais desenvolvidas. Assim, uma confissão da própria subserviência, consideração de que os brasileiros seriam menos. Então, foi tudo copiado. E também na Argentina é muito parecido até hoje, e alguns países federais têm, como a Austrália, Suíça, tem juízes federais. A República, óbvio, deu uma autonomia enorme para a justiça dos estados, para os estados, não para a justiça, para os estados-membros, uma autonomia muito grande, porém, criou uma justiça federal para as suas causas. As suas, ela dizia, não, quem vai julgar são os nossos juízes. E assim tivemos várias ações indenizatórias. O que predominou, qual é uma ação muito comum? Eram as indenizatórias da Revolução Federalista. Esse caso, por exemplo, foi soldados tinham que comer, né? E comer o quê? Comiam o gado das propriedades que eles acampavam, e daí entravam ações. E teve outros tipos de ações, envolvendo, por exemplo, queda do comércio, ocupavam uma casa e coisa desse tipo. Não só as forças do Floriano, como as forças do Mercinho Saraiva. E daí vinham essas ações contra a Fazenda Nacional. E eram julgadas sistematicamente procedentes, a União teve que pagar a todos, o Supremo mantinha essas sentenças. E o Supremo Tribunal Federal era a segunda instância da Justiça Federal. Só tinha Justiça Federal, Juiz Federal, Supremo Tribunal Federal. Então, eles julgavam como tribunal de apelação também. E era tudo muito simples, muito rápido. Eu vi vários acordos que eram julgados à mão. O ministro relator escrevia: trata-se de um caso assim, assim, tarará. O acordo foi correto quando estabeleceu isso, isso, isso. Bom, e aí os três assinavam. Era uma coisa muito singela. E assim que funcionava. Não havia máquina de escrever. E, antes de falar da máquina de escrever, eu quero falar do Guerra do Contestado, que a professora Clarice falou. Veja como as coisas, elas são bem paralelas. Só que aqui o foco é diferente. O foco é o segundo juiz federal daqui, que ficou muito tempo, Costa Carvalho. Ele era de Sergipe, fez a faculdade em Olinda, só tinham duas, não é? Olinda e São Paulo. E veio para o Paraná, foi juiz em Paranaguá, exerceu algumas funções. Depois, dado o momento, ele faz dizem concurso, mas não era concurso como hoje, nada a ver. Eles chamavam aplicação. A aplicação era submeter o currículo para ver se aprovavam. E aí eles aprovavam, escolhiam o juiz. Aí ele entrou para a Justiça Federal. E o Costa Carvalho entrou naquilo que os juízes todos têm medo, que é de ter uma situação embaraçosíssima num dado momento da carreira. Nem todos passam por isso, muitos passam a vida toda em brancas nuvens, outros optam por lugares mais fáceis, vara de execuções fiscais. Ninguém tem um caso na vara de execuções fiscais que é ameaçado de morte ou que tem o ódio dos políticos da época, né?
Mas o coitado do Costa Carvalho teve que executar a sentença que no Supremo deu ganho de causa a Santa Catarina. Então ele tinha que executar e entregar para Santa Catarina um território, uma parte que o Paraná ocupava. Imagine a situação dele, ele já estava aqui há muitos anos e se depara com isso. E a solução que ele deu? Olha, não tem uma lei que preveja a execução nesses casos. Os códigos de processo civil nunca dispuseram sobre luta entre estados. E se não tem lei, eu não tenho como executar. Ele resolveu? Não, coitado. Ele entrou numa espiral, foi processado criminalmente. Os ministros do Supremo ficaram furiosos. Foi processado criminalmente, seria preso, porque na época era prisão, e perdeu o cargo. Por um voto do presidente, porque deu um empate lá no Supremo, para ele ser condenado ou absolvido. Aí o presidente da época, que era Espírito Santo, o nome, deu o voto a favor dele. Ele voltou, um ano depois morreu. Eu não sei, ninguém consegue saber esses fatos da história, o que está por trás dos atos formais da história. Mas eu acho que esse homem morreu daquele sofrimento, porque isso é realmente muito desgastante. Imagine a possibilidade de perder o cargo e ir preso. Aqui uma curiosidade, uma ação, Dr. Francisco da Cunha Pereira, que depois que era magistrado estadual e é da família da Gazeta do Povo, e ele entra com uma ação na Justiça Federal porque ele ganhava uma gratificação em Foz do Iguaçu, em Curitiba foi retirada. Ele entra contra o governador na Justiça Federal. A ação é julgada improcedente. Por que ele teria entrado na Justiça Federal? Certamente porque, na época, o judiciário do Estado era muito vinculado ao governador, óbvio, e nomeações, tudo. Então, ele teve a ilusão, talvez, de que conseguiria. A sentença, 2 páginas. Olha como eram simples as sentenças. Apenas 2, datilografada, que isso era uma coisa inédita. Já tem processos aqui datilografados de 1910, mais ou menos, mas nunca do juiz. O juiz não datilografava, porque havia alguns sustentavam que o juiz, se ele datilografasse, não se saberia quem fez a sentença. Poderia ter sido ele ou um terceiro. Então, tinha que ser à mão, tudo à mão, etc. Isso foi caindo na Justiça Federal, custou ainda mais para cair. Só em 35 por aí, o último juiz federal daqui é que dava sentenças datilografadas. Costa Carvalho, tudo até 1926 à mão, com letras sempre bonitas, porque tinha umas aulas de caligrafia. Olhem, crime contra a ordem policial. Aqui estamos em 36, um ambiente político instável também. O governo de Getúlio teve a Constituição de 34, pressão para ter eleição, para ter democracia, e uma lei de 35 severíssima. É um caso meio que ridículo, por isso que eu trago. Porque duas pessoas se discutem numa estação ferroviária de Almirante Tamandaré. Um diz que Plínio Salgado, que era o chefe da ação integralista, vocês sabem o que é ação integralista ou não? Você, estudante loira, você mesmo, sabe o que é o integralismo? Então diga para nós aqui. Foi um movimento político, né, que surgiu no Brasil e era muito inspirado nas tendências europeias, aos regimes autoritários, né? Então, a principal inspiração do Plínio Salgado era o regime do Mussolini, né? Porque ele passou um tempo na Itália fascista e tal, e usou esses princípios, trazendo para o Brasil. Então, a aliança foi até se sustentou por bastante tempo.
bem, nota 10. Excelente. Essa daí vai ser uma grande professora. Bom, então, ela falou tudo. Agora vejam que bobagem. O sujeito disse que o Plínio Salgado era ladrão, tendo roubado a Cruz Vermelha. O outro não concordou e os dois brigaram. Aí, crime contra a ordem política e social. Fizeram um inquérito que voou, foi feito num minutinho, todo bem feito. Felizmente, vai para a Justiça Federal, o Procurador da República pede o arquivamento de uma bobagem dessa e o juiz na hora arquiva. Tudo durou pouquíssimo tempo, acho que um mês. Tudo, do início ao fim, um mês. Mas veja, é tempo de política, todo mundo tem medo, todo mundo... Bom, em 1937 acaba a Justiça Federal. Getúlio Vargas outorga a chamada polaca, né, a Constituição de 1937, e acaba a Justiça Federal. Aí, mas por que acabou? Olha, outra coisa que ninguém sabe, eu tenho lido as mais contraditórias afirmações. Uns dizem que era porque não funcionava. Não andava, era lenta demais, não valia a pena, então Getúlio Vargas se irritou, acabou. O outro me disse que não, pelo contrário, funcionava muito e o Getúlio não tinha interesse numa Justiça Federal que funcionasse muito, porque podia julgar contra ele. Eu não sei a razão, nunca consegui descobrir, não acredito nessas duas hipóteses. Tem casos, eu vi vários processos aqui daquela época que tramitaram rapidamente, e também dizer que funcionava demais é absurdo, porque se funcionasse, se o Getúlio tivesse medo e passasse para juiz estadual, para ele era pior, porque ele perdia o domínio daquele juiz, porque ele é que nomeava, enquanto ele nomeasse, ele tinha um poder sobre. Mas passando para a Justiça Estadual, como passou de verdade, para as varas da Fazenda Nacional, ele perdia o poder, porque aqueles juízes estavam vinculados ao Tribunal de Justiça. Então, eu não acredito nem em uma nem em outra. Talvez seja porque quem fez a Constituição foi o Getúlio. Claro que ele sabia de tudo, era um homem espertíssimo, inteligente. Foi o Francisco Campos, de Minas Gerais. Talvez Francisco Campos tivesse alguma antipatia, algum desgosto, alguma coisa que... Então ele deve ter convencido Getúlio de que tinha que acabar. O fato é que acabou, nos jornais saiu uma noticiazinha desse tamanhinho assim, nos jornais da época, pequenininha, todo mundo para casa, ponto final, ninguém discutiu, nem pensar em entrar com uma ação, isso aí fora de cogitação total. Todo mundo foi para casa, alguns juízes foram aproveitados na Justiça dos Estados. Outros foram para casa recebendo proporcionalmente. O nosso último, que era Luiz Afonso Chagas, era um gaúcho que foi substituto, depois foi titular no Acre, depois veio para cá, para o Paraná. Eu não consegui nada, nenhuma notícia de qual destino ele teria tomado. Pesquisei, não consegui. Então, não sei, mas em vários estados, alguns juízes foram aproveitados, eu imagino, porque tinham um bom relacionamento com o governador, o Tribunal de Justiça. Bom, acabou a Justiça Federal. Cria, em 1944, isso aqui não é uma pegadinha, é esquecimento. Eu fiz e esqueci de pôr. Mas como vocês são muito condescendentes, vão me perdoar. E essa história eu sei de cor, nem preciso pôr nada. E com a Constituição de 46, cria-se o Tribunal Federal de Recursos, porque o Supremo não aguentava mais administrar a Justiça Federal de primeiro grau. Eles
Eles queriam ser supremo, agora eles tinham que ficar julgando a apelação e policiando os juízes também, vendo se o juiz tinha direito a férias ou não tinha, coisas desse tipo, porque eles eram a segunda instância. Aí cria-se, na capital federal, Rio de Janeiro, um Tribunal Federal de Recursos que sobreviveu até 88, quando veio a Constituição. Em 67, volta à Justiça Federal. Primeiro, um ato institucional. Ato institucional é porque era regime militar, Constituição suspensa. O Executivo baixava, o presidente, no caso, Castelo Branco, baixa um ato institucional e cria a Justiça Militar. Uma lei em 5.010 de 66, os juízes são nomeados seguindo o modelo americano. Como é o Supremo aqui? O presidente da República manda, o Senado aprova. O presidente manda uma lista tríplice, o Senado aprova, etc. Juízes todos nomeados e servidores aproveitados do Estado, do Fórum Estadual aqui de Curitiba, vários servidores, ex-pracinhas, órgãos federais. Esses foram os primeiros. E aqui os 4 primeiros juízes. Lício Clay Vieira, Milton Luiz Pereira, Manuel de Oliveira Franco Sobrinho e Heraldo Vidal Correia. Os 4 foram juízes aqui, o Oliveira Franco, diretor do foro. Como foi o primeiro concurso? Uma curiosidade, entrava com CLT, não eram servidores públicos. Essa Terezinha, com quem eu convivi aqui muitos anos, né, Rosinha? Ela foi contratada pela CLT. Não sei quem assinou o contrato de trabalho, provavelmente o juiz da época, o diretor. O que é, Rosinha? Em 64, era o Doutor Nilo? A Mônica não era ainda, né? A Mônica veio depois. Não, mas 74 era tudo. E a sede, primeiro funcionava numa dependência cedida pela Justiça Estadual. E aí contam que ficavam os juízes todos numa sala, cada um numa mesinha. Foi assim na maioria absoluta dos estados, né? Porque não tinha acomodação, não tinha nada. Vamos criar. Nomeia quem aí? Nomeia fulano, não sei o quê. Os funcionários. Pega da Justiça Estadual, requisita, aproveita esses ex-pracinhas. Os ex-pracinhas, que teve até uma exposição, que prestavam um grande serviço, eram pessoas simples, não eram pessoas de estudo, mas eram grandes trabalhadores. Chegaram até a trabalho braçal para esta sede no prédio da Rua 15, que está lá, até hoje é o mesmo prédio lá. Eles trabalhavam carregando mesa, marcenaria, serviços desse tipo que eles conheciam. 3 varas, 6 juízes, mas normalmente poucos. Ministério Público Federal no mesmo prédio, aqui em cima. Esse prédio eu já trabalhei. Eu vim em 81 e trabalhei aqui. Secretaria, primeira vara, segunda vara, era uma coisa toda muito singela. E Ministério Público, um ambiente harmônico, porém sisudo, nada a ver com o de hoje, absolutamente nada. Muito sério, quando eu vim em 81, assim, nem não se ouvia uma risada alta. Eram outros tempos, né? E aí, muda-se a sede em 83 para a Justiça Federal, o prédio da Voluntários, aí já é outro mundo, já é outra justiça, os tempos já estão mudando, já estamos aqui a instalação. Dr. Milton Luiz Pereira, Jarbas Nobre, esse homem gostava muito do Dr. Milton e depois do Paraná, então ele era ministro do TFR, ele que conseguiu esse prédio, porque ele tinha amizade com o Delfim Neto, ele era juiz, foi juiz federal em São Paulo, depois ministro, e ele conseguiu, a duras penas. Então, aqui temos a inauguração, aqui já é outro mundo, né? Já está em outra fase. E aqui os primeiros juízes. Dr. Rômulo, que era muito amigo da Rosi,
Doutor Lício, e isso é uma visita, os ministros do Superior Tribunal de Justiça vinham visitar, e nós nos reuníamos, íamos todos no aeroporto esperar, era sagrado, um respeito absoluto, né? Esse era o ministro José Dantas, e normalmente o doutor Milton fazia à noite um jantar na casa dele, os filhos participavam, tocavam piano, serviam, era uma coisa maravilhosa, muito bonita. E quando esse veio, por alguma razão, foi na minha casa. E ele era um homem do Rio Grande do Norte, e quando ele desceu no prédio, e eu com ele, ele olhou para o meu apartamento, ele não sabia que era meu, viu uma rede assim, falou, quem será o louco que nesse frio tem uma rede? Eu falei, sou eu, ministro. Não, eu não quis dizer isso. Não. Aí ele se descobriu, nem se preocupe com isso. Era um belo homem, muito bom. Quando vinham os juízes federais novos, era um acontecimento. A Rosia, a Elaine deve lembrar também, né, Elaine? Tinha uma apresentação, o doutor Milton criou uma apresentação no auditório do prédio da Voluntários, chamava todos os advogados, chefe da Procuradoria Nacional, do Ministério Público, todo mundo lá, servidores, e apresentava. Esse veio de não sei onde, Rubens Raimundo Haddad de Viana, veio de Minas Gerais, Tadá Quiroz foi nomeado auxiliar, olha, formado, dizia de onde eu formado, e sai na Gazeta do Povo. Era outro mundo, né? Eram públicos, era completamente diferente. Os instrumentos de trabalho estão aqui dentro, eu não vou falar nada para vocês, só vou dizer que o juiz tinha um carro oficial com uma placona preta, muito... Aí entrava no carro assim, todo orgulhoso, e os carimbos eram a praxe, para os mais novos talvez não saibam, mas era tudo no carimbo. Quando eu comecei lá em Porto Alegre, que eu fiquei 1 ano e meio lá, o juiz Ari Pagendo, que depois foi do STJ, tinha 50 carimbos assim na mesa dele. Eu fui visitá-la porque ele era assim, considerado um grande juiz. Fui lá visitar, ele tinha os carimbos e conforme a coisa ele sabia tudo decorar, ele puxava o carimbo e pá, assinava, vai embora. Essa caixa aqui de jurisprudência é minha, tá aí, jurisprudência era feita em caixinhas. O doutor Rui lembra muito bem, deve ter tido também. Era um cartão, nós escrevíamos a emenda ou recortava do Diário Oficial, punha ali, variando o assunto, quando ia da sentença procurava lá, Código Penal, artigo 155, puxava lá, precedente, aí citava. E aí começam, mais para frente, aqui já estamos nos anos... na segunda, 86, 87, a década das ações de massas, começa aquela coisa assustadora. Essa foto aqui mostra bem assim os funcionários, olha, ela até ri. Ela ri porque era tão inédito aquilo, vi tanto processo, estava fora do sistema, né? Então aqui alguns exemplos, por exemplo, teve uma época que uma resolução Bacen dizia que tinha que pagar sobre passagem de compra aérea 20% a mais. E era facílimo julgar esses casos, porque eram todos inconstitucionais. Muito fácil. Compra de combustíveis, e dizem na época que o Delfim Neto, essas coisas a gente nunca sabe se é verdade, mas é o que dizem, que ele falou assim, olha, nós fazemos, recolhe o dinheiro que nós estamos precisando, e depois quem entrar com a ação devolve. Eu acredito que é bem possível que tenha sido isso mesmo. Veio o plano Collor, que os mais velhos sabem, foi um Deus nos acuda, teve suicídios Brasil afora, porque o dinheiro foi congelado nos bancos, podia levantar 50 mil reais, eu não sei a quanto equivaleria hoje,
mas muita gente ficou a zero, ficou sem dinheiro nenhum, entrou em desespero, pessoas cardíacas, teve gente que morreu do coração, etc. Depois foi um fiasco a inflação, continuou, que era uma loucura. A inflação naquele tempo era diária. E tinha um juiz federal aqui, que ele tinha 30 contas na Caixa Econômica Federal, cada conta para um dia para corrigir. É o amigo da Rosinha, muito amigo. Tinha, ainda uma loucura total. Tinha que fazer compra de manhã, porque à tarde no supermercado já era outro preço. Aí, isso acabou com o plano Collor, na verdade. Com Fernando Henrique Cardoso conseguiu acabar, foi um grande feito. Aqui, olha, aqui, eu nem sabia que o Rodrigo vinha, tá vendo? Aí começam já outro mundo, uma fase de criação de varas, uma fase otimista. Esse era o presidente Cal Garcia, Rodrigo, Erivaldo, que é um grande juiz, está em Brasília sempre, e o Sérgio Moro ainda bem novo. Cria-se a sala da memória. Aqui está a Mônica, não mudou nada, como vocês podem constatar. Nada, ela está aqui igualzinha. Miltinho, que continua firme. Cadê ele? Aqui, Colim, que também está firme. Esse Edgar era um oficial de justiça, era o homem mais elegante da Justiça Federal. Ele vinha numa estica. E aí já é uma outra fase, né? Uma fase de otimismo, a Justiça Federal crescendo, e cria-se a vara da habitação do SFH, a primeira do Brasil, tinham milhões de causas do SFH, um tumulto, um caos, e cria-se uma vara só para isso, que está até hoje aí, que funciona muito bem, e começam, aí vem a inauguração do novo prédio, que é onde nós estamos, aí vejam, já é um prédio daquela pobreza inicial, daquele prédio da Rua 15, tão modesto, tudo tão controlado, até o papel era controlado, não tinha dinheiro assim para a justiça. Aí nós já estamos numa fase de criar um prédio maravilhoso como esse aqui. Aqui o Teori Zavascki, que era o presidente do tribunal, depois faleceu num acidente de avião, todo mundo sabe, né? Há uns anos, uma lástima, porque era um grande juiz, que foi daqui, foi presidente do tribunal, o último presidente, e esse o ministro Nilson Naves, do STJ, uma grande pessoa também. E essa nova fase, a Justiça Federal vai se adaptando a esses novos tempos, né? Uma mudança dos tempos. Olha, essa decisão da juíza Ana Morozovsky impede que um homossexual britânico que vivia com um brasileiro, também homossexual, fosse deportado, porque ele tinha situação irregular no país. Isso eu trago para mostrar, vai mudando a sociedade e a justiça vai se adaptando. Em 2005 cria-se a primeira vara ambiental do Brasil, mas da Justiça Federal, porque da Justiça Estadual já tinha em Rondônia. E então, o que é isso? É inovação, é liderança, são passos importantes. A informatização se consolida totalmente, o EPROC começa lá atrás, 2003, 2004, 2005, por ali. Então aqui, o Jornal da Justiça Federal da época faz essa figuração aqui muito inteligente, muito bacana, dizendo, acabou, não tem mais processo físico. E temos 2003, 2021 a Lava Jato, que é um fenômeno, uma coisa gigantesca, e centenas de ações penais propostas, empresários, empreiteiros, políticos,
um mundo diferente. Tinha até turista, gente acampada lá na frente, um roteiro turístico entre a Justiça Federal, a Polícia Federal e mais um lugar que eu não me lembro. Aqui uma homenagem ao ministro Milton Luiz Pereira, que foi assim o nome mais forte, porque desde o início era uma pessoa, convivi muito com ele, uma pessoa completamente fora do comum pela seriedade, pela dedicação, espírito público, etc. Então, quando ele faleceu, ele foi homenageado com um livro. Nesse livro, eu tive participação. Porque no enterro dele, os filhos quiseram ficar, que ele morreu, ele e a esposa, por diferença de horas. Foi um caso assim, inacreditável. 70 anos de casado, alguma coisa assim, e os dois no mesmo hospital e morrem diferença de horas. Coisa incrível. E os filhos quiseram ficar com o casal, fecharam todas as portas e todos nós fora lá, do lado de fora. Uma multidão, porque ele era muito conhecido, muita gente de Campo Mourão, onde ele foi prefeito e ultra homenageado. E aí, para entreter o povo, o padre falou assim, vamos, cada um conte uma história sobre ele. Aí cada um falava alguma coisa. Ele fez isso, ele fez aquilo. Casos interessantes. Aí quando foram fazer um livro sobre ele, a ideia era fazer um livro com artigos jurídicos, que é uma coisa muito comum. Aí eu falei, não. Nada disso, porque esses livros com artigos jurídicos, cá entre nós, ninguém lê depois. Porque tem artigos sobre direito espacial e artigos sobre direito de família. É uma barafunda, ninguém lê. Não, ele teve uma vida incrível. Ele foi fora do comum, ele era um estadista. E aprendi muita coisa com ele. Então vamos fazer aqueles casos que contaram lá, vamos fazer aquilo. E eu fui o coordenador desse livro, a JUF colaborou e o Conselho da Justiça Federal editou. E aí, então, casos dele quando advogado em Campo Mourão, depois como prefeito, depois aqui na Justiça Federal, muitíssimos, e ele foi presidente do Tribunal Regional Federal em São Paulo, e ele como ministro. Foi assim, pessoas de várias partes da vida dele, que era uma vida rica. Quando ele chegou aos 70, ele se aposentou, doou todos os livros dele e passou a viver para a família. Ele falou, eu me ausentei muitos anos, porque fiquei em São Paulo, depois em Brasília, etc. Agora eu tenho que viver com a minha família. 2019 e 2021, a Covid muda toda a justiça, muda o mundo, muda a união para planejamento do retorno com vários juízes, servidores e pessoas envolvidas com o processo. Aqui é uma fase que precisaria só sobre isso, porque é um outro mundo, é outra realidade, como que aqui se... Bom, mudou tanto que o prédio hoje aqui tem pouca gente. Antigamente aqui estaria passando gente para lá e para cá, advogados, etc., para ver processo na vara, tudo. Acabou tudo isso, está sobrando espaço no Tribunal Federal lá em São Paulo, lá em Rio Grande do Sul, sobrando salas, tem que... Enfim, esse tempo passou. Cria-se aqui dá-se a essa sala o nome do Fábio, que, como já foi dito, era uma pessoa especial, uma pessoa muito gentil, muito interessada e muito inteligente também e habilidosa. Era um bombeiro quando tinha alguma situação de conflito, etc. Ele vinha com o jeito dele e ia remediando, era querido por todos, pelos juízes, pelos servidores. E então se deu um nome muito merecidamente a ele.
Hoje a Justiça tem vários projetos, isso é só um exemplo, na parte social, um projeto Aproxima, que é de uma justiça itinerante, que vai a essas ilhas de Guaraqueçaba, com outros órgãos, etc., e promove socialmente as pessoas, não é só julgar, mas julgar, porque decide muitas coisas de previdência, etc. Isso é só um exemplo. E, em 2022, o TRF instala aqui uma turma avançada. Essa turma avançada, aqui o desembargador Penteado, de máscara ainda, o juiz federal Savares, que é o diretor do foro atualmente, do lado de lá o então presidente do TRF, que era Ricardo Pereira. Portanto, se cria uma turma avançada. Eu vou contar por que se veio essa ideia de turma avançada, mas eu não estou querendo me promover, por favor. Não pense isso aí, não vá lá dizer para os teus colegas, foi lá se exibir e tal. Não. Porque eu ia muito para o exterior e levava juízes. E fui 17 vezes para o exterior, até para a China. Levei juízes. Porque eu achava que eles tinham que ter uma visão ampla, não provinciana restrita, que só conhece o mundinho ali. E isso influenciava as pessoas muito. E na ida a Portland, no estado do Oregon, nos Estados Unidos, onde eu fui 3 vezes levar juiz, 2 pela JUF e 1 pela NB, nós fomos visitar a corte, era avançada, era um tribunal, mas não era a sede do tribunal. O tribunal era na Califórnia, e lá pertencia à Califórnia, mas tinha um tribunal. Aí, mas que coisa interessante, isso é muito bom, porque tem uma justiça mais próxima da população, da realidade local, e sem as dificuldades de criar um tribunal, que é um ato dificílimo politicamente. O Paraná luta um tempão para ter o seu tribunal aqui, é difícil. Bom, aí quando eu era presidente eu tentei, mas não tive sucesso. Um colega pediu vista e acabou meu mandato, e a vista se foi, e nunca mais ninguém ouviu falar daquele caso. Mas a ideia ficou. E até escrevi sobre isso numa revista da JUF, sobre turma avançada. Passa o tempo, muito tempo, o presidente Ricardo... o Ricardo acho que tomou a iniciação e a iniciativa, e o Penteado acho que instalou. Agora não tenho certeza. Bem, instala, ótimo, ótimo. Agora já temos 2 turmas aqui que trabalham muito e que são muito boas. Juízes federais sempre tiveram muito sucesso na primeira fase, agora. Desde o primeiro, o Carvalho de Mendonça tinha vários livros publicados. Ele era um grande especialista em águas, por exemplo. E hoje aqui só 2 exemplos. O Vicente é Ataíde, um grande especialista de direito animal, respeitado no Brasil inteiro. O Dr. Savares é um grande especialista em previdenciário, e isso é só um exemplo, são muitos, né? E o ambiente continua sendo harmônico. Aqui é a turma da primeira vara. Dr. Friedman, Joacita, conhecida de todos, filha do desembargador Koptoski. E doutora Thaís é a substituta, e o pessoal da primeira vara. Essa foto é apenas para mostrar que o ambiente sempre foi e continua sendo um ambiente bom, de cordialidade. O servidor, e tem um papel essencial nisso, são servidores de um concurso difícil, é um cargo muito almejado, e vem gente do Brasil inteiro, como é normal, e são muito bons. E aqui, então, eu faço uma relação apenas dos diretores administrativos, colocando um que foi um grande diretor, ficou muitos anos, o Valdir Jordan,
excelente, com quem eu convivi muito tempo. Aqui a interiorização, são 19 subseções, que seriam comarcas do interior, 19. O Brasil, assim, nos Estados Unidos tem também interior, mas é assim, no estado tem uma, ou nenhuma, ou duas, ou três, mas no Brasil explodiu. E não o Paraná, mas tem estados com populações pequeniníssimas que politicamente o deputado vai lá e coloca e sai uma vara em lugares que eu nunca ouvi falar tem Justiça Federal hoje, o que vai completamente contra a ideia da Justiça Federal. A Justiça Federal não é para ser a justiça próxima do dia a dia. Do dia a dia é a justiça estadual. Sempre, tradicionalmente. Londrina é a maior e a cidade é populosa, né? Todo mundo sabe. Tem um fórum belíssimo, que era o IBC, Instituto Brasileiro do Café. Aqui, juízes lá de Londrina, numa inauguração. E Toledo, eu pus Toledo aqui para mostrar a ministra Ellen Northfleet, que foi a primeira mulher no Supremo. Vocês que são jovens, vão, como todo mundo, ter os obstáculos na vida. Não vão passar ileso, nenhum de nós passa. E ela também, ela era do meu tribunal. E foi indicada para ser ministra do STJ, estava tudo certo, ia ser ela, perfeito. No último minuto, assim, mudou. E foi indicada a ministra Eliana Calmon, que é uma pessoa muito conhecida também. Mas a Ellen Northfleet passa pouquíssimo tempo, 1 ano, 2 anos, é nomeada ministra do Supremo, a primeira mulher do mundo. Então, às vezes, aquele soco no queixo que a gente leva, talvez seja para uma coisa boa depois acontecer. Essa foto aqui está a ministra, o ministro Joel Pacioli, que é aqui do Paraná, está no STJ, Cavalcante de Albuquerque, que era o presidente da OAB, muito amigo de todos, o doutor Tadak, e várias pessoas aqui conhecidas. Andrigueto? Andrei Herget, esse advogado aqui, ó, loiro, do lado do Tadak. Esse? Andrei Herget, de Pato Branco. E o outro é o Cássio Teles. Cássio Teles, presidente da OAB. Foi o presidente, um grande presidente. E para encerrar, Pitanga, é a menorzinha. Pitanga tem apenas 33.567 habitantes, porém tinha uma área territorial gigantesca e, em razão disso, foi também escolhida. Aqui vários magistrados no dia da instalação. E com isso, eu apenas concluo que a Justiça Federal foi e continua sendo um exemplo de órgão judiciário, um bom exemplo, né? Desde o início até a recriação, até agora mantém uma boa e harmoniosa jurisdição. Falar sobre isso para mim é um prazer. E eu agradeço então o convite e não sei se tem perguntas, mas se tiver, estou à disposição. Eu já estava estranho, ninguém bateu palma, eu já ia pegar aqui. Perguntas, pessoal? Algum comentário? Alguém que tenha vivido, vocês muitas, né? Momentos junto com o Dr. Vladimir. Então tá, então a gente agradece a presença de todos. Gostaria só de reforçar o convite essa semana às 16 horas, né? Nós teremos palestras todos os dias até quinta-feira. Amanhã a gente vai abordar a presença negra no Paraná. Vem uma professora da Universidade Federal, né, doutora em História, que pesquisa a escravização no Paraná e a presença negra, vai falar para a gente sobre esse tema. Na quarta-feira vem o professor Cristiano, que é consultor do Museu do Professor de História também, doutor,
e vai falar com a gente sobre a presença das mulheres na Segunda Guerra Mundial, que é um tema bem interessante também, né? Porque a gente não imagina de que forma as mulheres participaram na Segunda Guerra Mundial. E na quinta-feira vem a professora doutora Luana de Conto, também do Departamento de Linguística da Universidade Federal, que vai conversar com a gente sobre a história da língua portuguesa. Eu acho que é uma coisa bem curiosa, né? Afinal, a gente já está falando ainda o português ou o brasileiro já, né? Talvez seja uma outra forma de encarar com tantas mudanças, né? Sim, o Dr. Vladimir é colunista do Conjuro, né? Escreveu também a questão do português no direito é um artigo muito interessante. Toda semana o senhor publica, né? Então, só chegar lá na página do Conjuro e conferir. Tá bom, pessoal? Então, não deixem de conferir o pessoal do Zoom, as outras palestras, né? Participar. E agora eu queria... Isso é surpresa, hein? Queria prestar uma homenagem para duas pessoas que estão aqui conosco hoje, aproveitando a presença delas aqui, que são pessoas que sempre colaboraram muito com a memória da Justiça Federal. Na sexta nós vamos fazer mais homenagens também. Na sexta-feira nós teremos uma roda de conversa com os aposentados, então, né, firme e fortes aí. Na sexta-feira a gente vai fazer uma conversa aqui dentro da sala, contar histórias e tudo mais. Mas hoje eu gostaria de fazer uma pequena homenagem a duas pessoas que assim, se esforçaram muito para valorizar a história institucional, a memória da Justiça Federal, que é o Dr. Vladimir, hoje, né, claro, e o Dr. Rodrigo. O Dr. Rodrigo está aqui conosco. Hoje é empregado de pequenas lembranças. Claro que a Mônica, a Orconcur, ela vai receber a homenagem dela na sexta-feira. Mônica, então, por favor, você já está convocada. Vamos trancar a Mônica ali na sala da memória, até sexta. Tá bom? Então, por isso não se, né, admire, nossa, mas e a Mônica? Não, a Mônica está lá guardadinha a homenagem dela também. Então, Jade, você me ajuda aqui, por favor? A Mônica está olhando feio já. Por isso que eu falei, Érica, mas como assim? Eu sei, tô brincando, né? Juntos aqui, então. Vamos lá, né? Aí a gente tem que dar um espacinho aqui.